Vamos lá, meus amiguinhos, pois o Internacional voltou a vencer e venceu no Beira-Rio. Dito assim, parece que foi tudo bem, né? Mas não foi, né? E o próprio título do post já diz que o Internacional sofreu para vencer o humilde CSA de Alagoas dentro de casa por 2-1. E é evidentemente que esse sofrimento foi detectado por todos, especialmente pelo torcedor, que em vários momentos do jogo vaiou seu time, né? Inclusive no final, mesmo com a vitória, houve uma parte da torcida que não se mostrou satisfeita. E por que isso? Porque o Internacional teve alguns lampejos de bom futebol, especialmente através do Alan Patrick, de novo, quem está segurando a barra do time do Internacional, mas foi muito vulnerável e, por diversas vezes, ficou à mercê de um resultado pior. Olha, a coisa começa parecendo que ia dar tudo certo, porque logo no início do jogo o Inter ganha de presente um pênalti, né? E foi pênalti mesmo, o jogador chutou o Baralhas e é pênalti. E aí o Pedro Henrique, tão solicitado pela torcida, vai lá, bate e pá, o goleiro defende. Ih, rapaz. E logo na sequência, né, minutos depois, o CSA acha um gol, né, num bate-rebate. A bola sobra para o número 9 do CSA, que vira e bate no canto do Kehler. CSA 1-0. Aí bate o pavor, né? A torcida que já está insatisfeita, que vem de um histórico do time, né, de maus desempenhos ou eliminação frustrada no Gauchão. O Inter já estava retornando ao Beira-Rio após ser eliminado pelo Caxias. Enfim, bate aquela tensão. E o Internacional demora um pouco para se ajeitar em campo. Mas, ainda assim, comandados por Alan Patrick no meio, o Internacional estava com um esquema um pouco diferente, porque o Mano Menezes coloca dois extremas, Wanderson e Pedro Henrique, não tinha lateral direito, e ele improvisa o Matheus Dias, que não se ouve muito bem nessa função. O Baralhas, que era um volante para marcar, estava com dificuldades, né, de executar as ações de meio de campo, porque o Internacional abriu um pouco de volume no meio para ter dois jogadores de flanco. E o CSA conduzia a bola por aquele setor, tanto que terminou o primeiro tempo com mais volume de jogo do que o Inter, dentro do Beira-Rio. Mas o Inter havia empatado já com o Alan Patrick, numa boa jogada pela esquerda, o cruzamento do René, e o Internacional ficou trocando, né? Trocando cartas, um pouco mais agudo, mas sem grande volume de bola concentrado no campo de ataque. O primeiro tempo termina sob vaias da torcida, e aí o Mano Menezes do intervalo mexe, né? Ele tira o Baralhas, que não jogou bem, coloca o Matheus Dias como volante, e aí ele faz uma espécie de improvisação. Ele coloca o Vitão como lateral direito. O terceiro zagueiro ficou mais ou menos nessa função, porque quando o Inter atacava, ele fazia o flanco para que o Pedro Henrique ficasse aberto, né? Mas, no geral, poderia ser o Vitão por aquele setor posicionado. E o Inter melhora, porque o Tauelara entrou na esquerda, né? O René fechava pelo meio como um quarto zagueiro. E o Tauelara entrou bem no jogo, agudo pela esquerda, o Inter começa melhor no segundo tempo e, na sequência, já faz o seu gol de novo com o Alan Patrick, né, que realmente é e tem sido a diferença no time do Internacional. 2-1, bom, agora, né? Bom, vamos tranquilizar, vai ser tudo certo, o Inter vai aproveitar e amplia o marcador. Mas aí acontece o que não podia acontecer. Falei, né, dos problemas do sistema coletivo, bati o jogador que fazia a diferença. Pois o Alan Patrick se machuca. E aí, meu amigo? E aí ele coloca o Luca, né? Coloca o Luiz Adriano para ser uma espécie de meia atacante, numa função que ele estava exercendo na Turquia, e o Internacional fala assim, ó, cai completamente de produção. E o CSA, querendo ou não, tímido, com seus limites técnicos, físicos, alguns inclusive, já começou a mexer no time, e aí começa a assustar. Tem uma bola no poste, depois de uma cobrança de escanteio, tem um chute que é desviado de cabeça pelo mercado, né? E o Internacional começa a mudar de novo o time, porque não deu certo o Adriano Luiz Adriano naquela função, e aí entra o Lucas Ramos, né? Aí ele tira o Pedro Henrique, faz de novo um 4-4-2, porque entra Luque e Alemão na frente, ou seja,
foi um ornitorrinco para tentar reorganizar o sistema do time que estava vazando no meio, porque estava ficando perigoso. O Internacional, quando tinha a bola e chegava no flanco, levava perigo, né? Até o Pedro Henrique sair, levava perigo. O Wanderson, que depois veio para o setor direito, levava perigo. O Inter construía algumas possibilidades, mas o CSA também assustava. Tanto é que o CSA tem a bola no gol do empate, né? Num cruzamento para a área que o Kehler faz uma defesa extraordinária e salvou ali o que seria o gol de empate do CSA. Que depois até num chute cruzado teria mais uma oportunidade. O Internacional, aí já muito modificado, foi no vamos que vamos, tentou algumas jogadas, teve algumas poucas oportunidades, o goleiro do CSA salvou uma ou duas vezes, e no final das contas, meus amigos, ficamos assim. O Inter venceu por 2-1, não fez uma diferença significativa e tem como resultado disso tudo uma certa desconfiança do torcedor, que não gostou do desempenho do time. Tem um placar magro, porque não decidiu o confronto. E agora fica preocupado, porque o Maurício já não jogou porque estava machucado, aí o Alan Patrick se machuca também. E sem esses dois jogadores, o Inter tem muito pouca qualidade. Eu diria para você o seguinte, esse esquema que o Mano Menezes colocou aí com dois extremos tem vida curtíssima. Aliás, nunca teve vida com o Mano Menezes, né? Poucas vezes ele abusou dessa estratégia. Acho que o Inter achou, é bom, né? Mas o Inter vislumbrou um jogo bem mais fácil do que realmente foi. E não foi por culpa do Internacional, porque o CSA, convenhamos, né? Uma campanha pífia na Copa do Nordeste, mal no campeonato local, veio aqui e assustou o Internacional. Né? Teve momentos que trocou cartas com o Inter. No primeiro tempo, falei, teve mais volume do jogo dentro do Beira-Rio. Então o Inter não teve um bom desempenho. Né? Eu acho que o torcedor sai do Beira-Rio preocupado, porque o Inter não demonstra recuperação nem evolução. Mas a vitória veio. Para quem acha que isso é suficiente, tá bem. Acho até que o Internacional pode ir lá, em Maceió, tem a vantagem, conquista a classificação, beleza. Mas, para quem vê desempenho projetando o futuro próximo, tem que estar preocupado, porque o Internacional não demonstra um bom futebol. E demonstra muita vulnerabilidade do seu sistema defensivo, viu? Então, os reforços estão chegando, vamos ver o que isso pode agregar de qualidade ao Internacional. O fato é que, na minha visão, houve uma quebra de expectativa. Eu, por exemplo, projetava um jogo fácil, dizia até que o Inter teve sorte em pegar o CSA, porque poderia construir um resultado legal, calmo, tranquilo, né, para dar uma amenizada no clima, mas não foi isso que aconteceu. Né? O Inter venceu, é verdade, mas ficou longe de convencer. E, ao mesmo tempo, levou susto ao seu torcedor, porque, por pouco, né, não teve outros sobressaltos nessa partida, que teve um público pequeno, o que demonstra a insatisfação da torcida do Inter com o momento do clube, né, vindo de uma eliminação no Gauchão, teve uma estreia razoável na Libertadores, e tem muito chão pela frente. Eu acho que Luiz Adriano não teve uma boa atuação, o Depena melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas também ficou abaixo, né? O René voltou e ok, né? Acho que o Taolar até entrou bem no segundo tempo. Mas os extremos, o Pedro Henrique, não estavam numa noite muito feliz, embora no segundo tempo tenha melhorado um pouquinho. Ele é sempre muito agudo, né? E é muito perigoso no contra-ataque. Né? E, aliás, o segundo gol do Inter foi num contra-ataque. Vejam só, o paradoxo, né? Contra-ataque do Inter no Beira-Rio contra o CSA. Mas foi assim que o Inter construiu o seu segundo gol. O Wanderson, apenas razoável. O Internacional teve uma atuação, na minha opinião, discreta para quem estava enfrentando o CSA. E o que diferenciou foi o jogador que tem sido aquele que se salva nessa temporada do Inter, que é o Alan Patrick, que é ele que está decidindo, inclusive fazendo os gols. É muito pouco, né, para quem começou 23 aspirando a disputar títulos. O Gauchão já não deu, né, e agora, em termos de desempenho, não promete grandes louros, né, na sequência.
vai ter que se ajustar ao Internacional, vai ter que se reagrupar e o Mano Menezes vai ter que dar um jeito, né, de achar os jogadores certos, talvez até num sistema diferente, mas esse time tem que jogar mais. O que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? Ficaram preocupados? Hein? Fala aí. Um grande abraço a todos. Valeu!